desligando os nossos microfones. Já vamos nos sintonizando. E a casa é sua, Edeli. Boa tarde a todos. Então vamos com os corações cheios de gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos nos imaginar lá na nossa casa, lá no Senge, no salão, com todos aqueles amigos que estão sempre nos acompanhando, nos protegendo. Que hoje tenhamos uma boa leitura, explicação, que consigamos guardar em nossos corações para passar para frente, para a gente poder ajudar os mais necessitados. Pedirmos, Senhor, que nos proteja, que nos ajude, e só temos gratidão, só temos a agradecer, Senhor, pela nossa vida, por esse ar que respiramos, por a oportunidade que Deus nos dá a cada dia de acordar, abrir nossos olhos e ver tudo maravilhoso, pelo menos em nossas mentes. Vamos pensar que tudo é bom, que tudo é o melhor. Senhor, esteja sempre conosco, nosso mentor espiritual, sempre nos protegendo. E assim, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos fazer o comentário. O livro que estamos seguindo é o Palavras de Vida Eterna. Hoje é a lição 144. Primeiro nós vamos ler, fazer uma leitura da lição e em seguida fazer os comentários. Então a lição tem o título Exemplificar. É uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Exemplificar. Respondendo, então, disse-lhes Jesus: Ide e anunciai. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte repontam obras suntuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce conquanto vazio e por vezes ruinoso de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo. Não obstante,
seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleituosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores: ide e pregai. Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância. Iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Muito bem, meus irmãos. Emmanuel começa essa lição, primeiramente dizer que Emmanuel aproveita, utiliza essa passagem de Lucas e dá o título a essa lição de exemplificar. E logo no início ali do título, ele diz, ele coloca assim, respondendo então, disse-lhes Jesus, ide e anunciai, Lucas capítulo 7, versículos 22. Muito bem, disse-lhes Jesus, disse para quem e o que ele quis dizer com anunciai. Ele disse isso para quem? Disse-lhes para quem? Então, para a gente saber, nós fomos buscar lá no Evangelho de Lucas, uma vez que é uma passagem de Lucas, no capítulo 7, versículo 22. E lá no Evangelho de Lucas diz o seguinte, que João Batista ouviu dizer dos milagres do Cristo e pediu a 2 de seus discípulos que fossem até Jesus e lhe fizesse a seguinte pergunta: és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E os 2 discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: és aquele que há de vir ou esperar outro? Mas nesse momento, Jesus curou doentes, retirou espíritos malignos, restituiu a vista a muitos cegos. Então, depois disso, lhes respondeu: ide, contai, anunciai a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres
é anunciado o Evangelho. E então, os discípulos de João foram contar a João o que Jesus estava fazendo, quer dizer, estava pregando, porém dando exemplo. Pregando, porém dando exemplo. E aí Emmanuel começa a sua lição dizendo o seguinte, que em todas as nações, né, existem homens que constroem belas obras, mas com o objetivo apenas de se mostrarem aos outros. Em toda parte surgem obras enormes, suntuosas, caríssimas. Gastam-se milhões quando esse dinheiro poderia ser empregado em benefício do povo, empregado para a saúde, para a educação, para a segurança. E continua Emmanuel sabiamente nos dizendo na lição: ninguém nega o prazer que essas obras oferecem às pessoas. Isso é inegável. Mas são obras inúteis. Um exemplo nós temos nos tempos atuais. Vejam bem, a construção desses estádios fabulosos de futebol para a Copa. Passaram-se os jogos, um ou outro jogo, tem um que nem jogo teve, estão aí verdadeiros elefantes brancos, sem nenhuma utilidade, e gastaram-se milhões. E Emmanuel nos diz ainda na lição, é indiscutível a preciosidade de um iate de luxo. Não tem dúvida que é muito lindo um iate de luxo. Mas, meus irmãos, aqui ele se refere àquela criatura que tem muito dinheiro e tem um iate de luxo. Mas para que esse iate de luxo? Apenas para mostrar o seu status financeiro, mostrar que é rico, se mostrar perante a sociedade como tal. E Emmanuel diz mais ainda, que é inegável também o prazer que dá ver um jardim suspenso. É muito bonito, mas para isso são gastos milhões para construir. E esses milhões poderiam ser gastos para construir várias creches, muito mais útil do que esse jardim suspenso. Uma fonte luminosa, diz Emmanuel, embeleza uma praça, uma cidade, mas o custo-benefício de um chafariz é muito maior. O custo é muito mais baixo e o benefício é muito maior, é muito mais alto. Então, meus irmãos, até agora, até aqui nesse ponto, nós vimos Emmanuel falando dos equívocos, dos erros do ser humano apegado ao supérfluo, apenas para satisfazer seu ego, para se mostrarem. Todavia, Emmanuel, seguindo os ensinamentos de Jesus, dizendo: não julgueis para não serdes julgados, Emmanuel nos chama atenção para não emitirmos julgamento e analisarmos os atos dessas pessoas sob a luz da doutrina espírita, sob a luz do espiritismo. E entendemos que essas pessoas, agem desse jeito por falta de esclarecimento e orientação. E Emmanuel nos coloca nessa lição que esse esclarecimento, essa orientação, a experiência terrestre nos faz saber que é preciso ensinar a esses homens a arte de alimentar e se vestir. Nós já ouvimos sempre dizer, ouvimos aí, vemos mensagens dizendo que
o tipo de alimento saudável que nós devemos alimentar com alimentos saudáveis, não é? Isso nós ouvimos dizer. A roupa que devemos vestir está muito frio, não vamos andar de camisetinha, principalmente nós que somos velhos. Velhos não, experientes, né, Joãozinho? Nós que somos mais experientes. Usar um agasalho, não dá uma de fortinho por aí que vai pegar uma gripe e a gripe vai chamar outras coisas piores. Então, temos que orientar como se vestir. A arte de conversar. Então, o Evangelho nos diz que nós temos que ouvir mais e falar menos. A arte da convivência, conviver bem com as pessoas, isso tudo é saúde, isso tudo é harmonia da humanidade. E como nós estamos necessitando dessa harmonia, não, meus irmãos? Como nós estamos necessitando. E segundo Jesus, Emmanuel cita aí na lição, que segundo Jesus, cabe a nós cristãos divulgar o seu evangelho da forma mais simples possível, porém vivenciando o evangelho, ou seja, dando o exemplo, dando o exemplo. Emmanuel encerra essa lição nos dizendo que não devemos reprovar a atitude desses irmãos. Por quê? Porque eles são criaturas focadas apenas na matéria. Estão ligados apenas à matéria. Não conhecem a realidade. Não sabem que somos espíritos. E como tais, estamos aqui de passagem. Que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual e que o amanhã vai depender do hoje, do que nós fizermos e sermos hoje. E que devemos educar exemplificando, que é a maior e melhor maneira de explicar. Então, meus irmãos, nessa lição, se vocês observarem as duas últimas palavras, ou seja, exemplificar e explicar, resume toda essa lição de Emmanuel. Não adianta você ter grandes conhecimentos da doutrina, saber falar bem, explicar, fazer preciosas palestras e comentários, se você não aplicar esses conhecimentos, primeiramente em você, para se modificar primeiramente, e com isso ir modificando, e através do seu exemplo, modificando os outros, fazendo com que os outros te sigam pelo seu exemplo. Jesus é o nosso modelo e guia. Mas aqui na Terra, na nossa época, nós tivemos também grandes exemplos, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. E no nosso centro, eles não gostam que falam, mas nós temos exemplos de grande conhecimento da doutrina, de grande maneira e conhecimento de divulgar, que são o Luiz Antônio, a Jô e a Esther. Eles têm grande conhecimento da doutrina, eles sabem como nunca divulgar a doutrina, mas se você, aqueles que não sabem ainda, eles trabalham bastante. Eles realizam muitas obras no bem, participam de trabalhos do centro. Eles fazem muita coisa. Então, eles são exemplos para serem seguidos das obras que fazem e do estudo que fazem e que sabem divulgar. Então, meus irmãos, encerrando esse nosso comentário, como diz Emmanuel sabiamente, é explicar através do exemplo. Essa é a maneira correta e mais certa de divulgarmos os ensinamentos de Jesus. Espero que tenha sido simples e objetivo nessa nossa exposição, nesse nosso comentário. Tenham todos uma ótima tarde.
Obrigado, Moscozinho, foi ótimo. Sempre te ouvir é sempre Obrigado. muito bom. Muito obrigada. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai, agradecer ao Mestre Jesus, a todos os mentores espirituais, a nossa casinha, Centro Natalício de Jesus, por essa oportunidade de aprendizado, agradecer ao nosso colega pelas palavras que nos foram proferidas e que tenhamos, Pai, o discernimento necessário, o entendimento e a boa vontade, a disposição de levar adiante esses ensinamentos, através do nosso exemplo, que possamos ser exemplo de coisas boas, de boas práticas, de boas atitudes, para que possamos atingir aqueles nossos irmãozinhos que ainda não despertaram. E com essa gratidão imensa em nossos corações, nós vamos transformando isso em vibrações de amor, de paz, de fé e de esperança. E vamos levar a todos os cantos do nosso planeta, onde haja um irmão de humanidade sofrendo alguma dor física, moral, espiritual, mental, onde houver um irmãozinho passando frio, que ele seja aquecido em seus corações. Onde houver um irmãozinho com fome, que essa vibração alimente seu espírito. Vamos levar também a todos os dirigentes de nações, para que eles levem a seus povos a paz, a fraternidade e a solidariedade. Vamos derramar sobre nossa cidade, sobre nossos bairros, sobre a nossa casa, essas luzes de amor, para que todos que habitem nas suas casas, todos que habitem na cidade, recebam esse fluido. Vamos também vibrar por todos os nossos parentes consanguíneos, por nós, por todos os nossos irmãos que trabalham afinco nesse combate à pandemia, sejam eles da área da saúde, da área de serviços, seja ele na área científica. Que a luz chegue às suas mentes e às suas mãos para que possam tomar os melhores rumos. Vamos também fazer uma vibração especial pelo nosso companheiro Luiz e pela sua família. Que neste momento eles sejam abraçados, sintam-se abraçados por nós. Vamos fazer também uma vibração pela dona Brasilina, que voltou para a pátria espiritual, que ela seja amparada, com certeza. Vamos também, em nosso pensamento, fazer uma vibração por aquela pessoa que vier à nossa cabeça. Que receba de todos nós esse carinho, essa vibração de amor. E nesse momento de tanto amor envolvido em nossos pensamentos, em nosso coração, nós agradecemos mais uma vez ao Pai, rogando a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos permita cair nas tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que todos nós tenhamos um ótimo fim de tarde, uma excelente semana, que sempre estejamos juntos em pensamento, nos melhores pensamentos e nas melhores vibrações de amor, de paz e de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Tudo bem, gente? Graças a Deus. Então tá bom. Simone presente, que legal!